Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E na live de hoje eu vou ensinar a forma certa de consumir frutas no café da manhã para desinflamar e emagrecer. Vocês sabiam que existe uma forma certa para comer fruta? Não é de qualquer forma que a gente come, não. Se a gente consumir da forma errada, pode engordar. E não é o fato de comer a fruta em si, e sim a técnica. Não precisa deixar de comer frutas, inclusive as frutas são maravilhosas. Mas se vocês seguirem essa técnica, vocês vão ver o corpo de vocês desinflamar e emagrecer muito mais rápido. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Hoje fiz a live um pouco mais cedo, porque tenho recebido muitas mensagens das mulheres que moram fora do Brasil, né? Nós temos seguidoras aí no mundo inteiro e pediram: Carol, por favor, faz uma live um dia nos horários um pouco mais cedo, porque a gente não consegue acompanhar por conta do fuso horário, fica muito tarde. Então aqui, como tem espaço para todas... A gente quer que todas vocês, né? Nosso objetivo é que todas participem das lives. Então eu vou tentar alguns dias. Hoje eu consegui separar um diazinho na minha agenda. Fechei, na verdade, a minha agenda à tarde para poder fazer a live aqui com vocês. Então, eventualmente, assim que puder, nós faremos em horários um pouco mais cedo para que quem for de fora também consiga acompanhar ao vivo. Porque daí as meninas falam, aí ó, as meninas, ó, a Laura tá dizendo assim, sim, horário top. Porque nós recebemos muito, meninas, muito mesmo. Poxa, Carol, nós moramos fora, aqui nós temos um fuso horário grande, é muito tarde, a gente quer participar do ao vivo, eu só consigo assistir gravado. Então aqui todas têm voz. Então nós vamos tentar fazer alguns dias uma live um pouquinho mais cedo. Não é sempre que eu vou conseguir, tá, meninas? Porque como eu também trabalho com atendimentos, muitas vezes eu atendo até tarde. Então, para que a live de hoje acontecesse nesse horário, eu precisei fechar a minha agenda, né, pra poder fazer a live nesse horário. Mas, vamos aqui, vou fazer de tudo, tá? Vou fazer de tudo para eventualmente conseguir aí atender vocês, tá bom? Atender a todas. Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca pra mim aí no chat, aqui no chat, aliás, se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Se tudo estiver bem, nós já vamos começar a falar dessa questão das frutas, que polêmica são essas questões das frutas, né? Toda vez que eu falo de fruta aqui, Carol, mas pode comer fruta? Ah, meu Deus, fruta não engorda? Não engorda se consumidas da forma certa. Eu vou ensinar como vocês vão consumir no café da manhã para não inflamar e não engordar, tá bom? Tudo ótimo. As meninas falando que por aqui tudo bem, conexão tá boa, áudio também, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meninas, eu fiquei um pouco assustada. Eu fico toda vez que eu faço um conteúdo que eu falo de frutas, eu fico um pouco assustada com uma coisa específica. Como as mulheres têm medo de comer fruta. Meu Deus do céu, quando eu faço lá, por exemplo, esses tempos atrás, eu fiz um conteúdo específico falando da manga. Eu recebi uma chuva de comentários no vídeo. Carol, mas pode comer manga? Meu Deus, mas manga não engorda? Ou banana, a mesma coisa. Tem mais um medo de consumir frutas, principalmente manga, banana. E a primeira coisa que eu vou quebrar aqui agora é essa crença na cabeça de vocês, tá? Vocês não precisam e muito menos devem ter medo de comer qualquer tipo de fruta. Não existe fruta que seja proibida. Não existe fruta que vocês não possam consumir. Nenhuma. Banana pode, manga pode, uva pode, morango pode. Porque também eu vejo, não, só pode a fruta XYZ. A fruta tal e tal não pode. Deus o livre, porque é muito calórica, porque tem muito carboidrato, porque tem alto índice glicêmico. Enfim, isso não é um pensamento bom, tá? As frutas, elas são muito ricas em macronutrientes, né, que são ótimos para o nosso, por exemplo, o carboidrato, né, é um tipo de macronutriente essencial para nos dar disposição, energia, para o funcionamento em geral do nosso corpo.
Elas são riquíssimas em micronutrientes como vitaminas, minerais, que são fundamentais não só para desinflamar quanto para emagrecer. E detalhe, são importantíssimas porque são excelentes fontes de fibras. O que faz o nosso intestino funcionar? As fibras. Sem as fibras, o nosso intestino não funciona. Por isso que mulheres que fazem dietas restritivas, que não comem fruta, porque tem alguns tipos de dietas por aí, e aí me contem aqui no chat quem já fez esse tipo de dieta. Tem alguns tipos de dieta que não pode comer fruta. Corta completamente, não pode comer nada de fruta. Nada, nada, nada. Esses tempos eu atendi uma paciente que mora em Araçatuba, se eu não me engano. É onde ela mora. E ela falou, quando eu comecei a montar o plano alimentar com ela falou assim, meu Deus, Carol, eu vou poder comer fruta. Ela quase começou a chorar. Ela falou, quando eu comi as frutas a primeira vez, eu chorei de emoção por poder comer uma fruta. Olhem isso, gente. Olhem isso, a que ponto chegamos. Porque ela vinha de um protocolo de alimentação tão restritiva que ela não podia comer fruta. Aí o intestino dela não funcionava. Como que vocês acham que uma pessoa vai emagrecer se o intestino não funciona? Não existe essa possibilidade, simplesmente porque o intestino é o órgão mais importante para desinflamar e emagrecer. Se ele não funcionar, o emagrecimento não acontece. E o pior, o intestino, além de ser o órgão mais importante para emagrecer, é o órgão responsável por absorver todos os nutrientes. Então, se ele não funciona bem, logo, nenhum nutriente será absorvido. Aí o que vai acontecer? Aí começa cabelo cair, unha fraca, falta de disposição, ansiedade, sintomas de depressão. Muitas vezes o que as mulheres têm nem é uma depressão, nem é uma ansiedade, e sim falta de nutrientes. Porque às vezes o pouco que consome não é absorvido pelo nosso intestino, que é o órgão responsável por isso. Aí aquela mulher que tá sempre sem disposição, tá sempre cansada, o cabelo não cresce, vive caindo, a unha tá fraca, não, sabe, tá sempre se arrastando, porque o que nos dá energia, o que faz o nosso cabelo crescer são o quê? Os micronutrientes, as vitaminas. Quando é o intestino que não funciona, ele também não faz a conversão e não converte em neurotransmissores que nos dão aquela sensação de prazer, de bem-estar na parte hormonal. Então tudo fica péssimo. Então nunca, jamais, em hipótese alguma, parem de comer frutas por medo de engordar. Nunca, tá? As frutas, elas são maravilhosas e elas são essenciais para o processo. Outra coisa que eu vejo muito com relação a frutas, vejo um monte de mulher fazendo. Ai, ai, ai. Não, Carol, Deus o livre comer banana. Banana é cheia de carboidrato, banana é calórica, Deus o livre. Mas a barra de cereal come. Aí vai lá, não come a banana, que é um alimento natural, rica em triptofano, rica em um monte de vitaminas e minerais, não come, mas vai lá e come a barra de cereal, que é um alimento péssimo, que é aquele famoso alimento que parece saudável, mas não é, que é cheio de aditivo químico, na maioria das vezes, cheio de farinha branca, cheio de açúcar, cheio de gordura, e não come a banana. Mas a barra de cereal, come. Por que vocês fazem isso? Contem pra mim. Eu quero saber aqui agora no ao vivo. Porque essa interação que eu tenho aqui com vocês, eu consegui entender melhor. Porque, gente, não é possível vocês fazerem uma coisa dessa. Aí sabe o que algumas mulheres me falam? Ai, Carol, não tem como colocar um lanchinho aqui mais prático, porque assim, eu não consigo comer uma fruta, mas se for uma barra de cereal ou uma barra de proteína, tem mulheres que amam essas tais dessas barrinhas de proteína, que são a mesma coisa. Não muda nada da barra de cereal, a única coisa é que ela tem uma quantidade um pouquinho maior de proteína, só isso. Continua tendo mais gordura, continua tendo aditivo químico, continua sendo industrializado. Da onde que uma barra de proteína vai ser mais saudável do que uma fruta? Nunca. Aí não, a banana não pode comer, mas a barra de cereal sim. E aí, qual é a diferença de você descascar uma banana ou você desembalar um pacotinho de barra de cereal? Não dá pra carregar da mesma forma? Não dá pra comer ali da mesma forma? Dá.
Mas por quê? Porque isso é um medo que as mulheres têm, porque elas acreditam que a fruta engorda, que a banana engorda. Né, ó, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. São os modismos, exatamente, isso também faz o maior sentido. Porque vejam, meninas, assim, ó, o que a mídia, o que a indústria planta na nossa cabeça? A indústria quer que a gente vá lá e gaste com produtos. Óbvio, né? A indústria quer isso. Então ela vai lá, ela vai fazer lá uma propaganda daquele alimento, que ele é saudável, que ele é isso, que ele é aquilo. Inclusive, eu fiz uma live na semana passada, foi quarta-feira passada, tá? Quem não assistiu, tá gravada, tá no meu feed, depois quem quiser pode assistir. Eu fiz o comparativo de uma bolacha fit, essas bolachas fit, bolachas fits que se dizem saudáveis. Eu fiz o comparativo ao vivo, tá? Com os rótulos da Fit e da Fett. A Fett era uma bolacha recheada, passatempo, tá? Eu fiz de uma Nesfit e de uma passatempo. As meninas ficaram absolutamente passadas. Elas falaram, Carol, eu não acredito que eu fui enganada a vida inteira. Então, muitas vezes vocês estão lá, vocês estão trocando um alimento que é super saudável, que é maravilhoso, como as frutas, e estão substituindo por esses alimentos que parecem saudáveis, mas não são. Bolacha, essas bolachas que se dizem fit, que são calóricas, praticamente a mesma quantidade calórica. Essa daí, só pra vocês terem uma ideia, ela tinha praticamente a mesma quantidade calórica da bolacha passatempo. Ela tinha muito mais sódio, tinha mais gordura e tinha a mesma quantidade, basicamente, de carboidrato e afins. Só pra vocês terem uma ideia. Aí vocês estão lá, estão comendo, estão achando que estão arrasando e, na verdade, não, tá? Por quê? Porque a indústria quer que a gente vá lá e gaste com isso, porque são alimentos caros, né? Elas fazem as propagandas. Tanto que quando a gente vai ao mercado, sempre... Vocês já perceberam que nesses supermercados grandes, elas têm um corredor dos saudáveis? Vocês já viram isso? Que são normalmente alimentos, primeiro, para pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar. Então, alimentos que são zero açúcar, né? Que são os diet... alimentos sem glúten, alimentos sem lactose. Então tem isso daí para quem tem restrições. Mas esses alimentos, gente, não são para quem quer emagrecer. São para quem tem restrições alimentares. Porque esses alimentos, eles não são menos calóricos porque não tem glúten, não tem lactose e afins. Eles são, às vezes, até mais calóricos. Então, até eu estava explicando isso ontem para uma paciente minha. Ela, nossa, Carol, antigamente eu ia nos restaurantes, eu sempre procurava as opções sem glúten, sem lactose. Quando eu comecei a ver a quantidade calórica, eles são iguais. Eu falei, mas é lógico. E às vezes ainda são mais calóricos ainda. Porque esses alimentos, eles não são para emagrecer. Eles são para pessoas que têm uma restrição alimentar, que não podem comer glúten, por exemplo, os celíacos. Não podem comer glúten. Pessoas que são intolerantes à lactose não podem comer a lactose. Pessoas que são diabéticas precisam evitar alimentos com açúcar. Aí sim. Mas, por exemplo, isso também eu vejo muito. Carol, eu não como chocolate normal, eu como diet. O diet, na maioria das vezes, tem mais calorias do que o chocolate normal. Ele só não tem açúcar. Mas ele tem uma quantidade maior de gordura. Então, caloricamente falando, ou ele é equivalente, ou às vezes até é um pouquinho mais calórico. Então, quando vocês fazem essas trocas, não faz sentido. Por isso que substituir uma fruta por qualquer tipo desses alimentos industrializados não faz o menor sentido para o emagrecimento. Pelo contrário, vai muitas vezes atrapalhar. Eu já cansei de atender mulheres. Carol, eu não sei por que eu não consigo emagrecer. Aí quando eu vou fazendo um recordatório, eu como bolacha fit, eu como não sei o que, eu só como sem glúten, sem lactose. Não vai emagrecer mesmo, tá certo? Então tirem isso da cabeça e vamos focar realmente naquilo que funciona, que são ingerir os alimentos certos da forma certa, tá bom? Muito bem. Então vamos lá agora conversar sobre a questão das frutas, especificamente. Então vocês já entenderam que não precisa parar de comer fruta e quem corta a fruta vai sofrer pro resto da vida, com falta de nutrientes e com o intestino que não funciona, tá?
Porém, entretanto, todavia, existe uma forma certa para comer essas frutas para que o emagrecimento aconteça mais rápido. O que é isso que você está falando, Carol? Vamos lá. Todos os carboidratos, não só as frutas, tá? Todos os carboidratos são um tipo de açúcar. As frutas, elas são ricas em um tipo de fruta chamada um tipo de açúcar chamado frutose, certo? E os carboidratos em geral, que são o açúcar, né? O que isso significa? Quando você consome esse carboidrato, ele tem uma liberação de açúcar que vai direto para a nossa corrente sanguínea, certo? Muito bem. Esses carboidratos, como tanto as frutas como qualquer tipo de carboidrato, eles são divididos em baixo, médio e alto índice glicêmico. O que é isso, Carol? O índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar desse carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Quanto mais alto o índice glicêmico, mais rápida essa liberação. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o emagrecimento? Quando a gente consome um tipo de carboidrato que tem alto índice glicêmico, que tem essa liberação rápida de açúcar na nossa corrente sanguínea, a gente tem o que nós chamamos de pico de insulina. Qual é o grande problema desse pico de insulina? Quando ele acontece, esses picos acontecem várias e várias vezes durante o dia, o nosso corpo ele vai criando uma espécie de resistência a esse hormônio. Para quem não sabe, insulina é um hormônio. O que a insulina faz? Regula os níveis de açúcar no sangue. Ela que é responsável por isso. Por que as pessoas que são diabéticas têm que tomar remédio ou têm que tomar insulina, tá? Porque os diabéticos, a ação da insulina deles não funciona. Porque a insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, certo? Nas pessoas que são diabéticas, o pâncreas ou ele não produz, ou ele produz uma insulina que é insuficiente. Então ela, por mais que seja produzida, ela não é capaz de regular os níveis de açúcar no sangue. Então esses níveis ficam sempre altos, certo? Então quando a gente consome um carboidrato de alto índice glicêmico, ele vai lá e causa esse pico de insulina. Quanto mais picos a gente tem, maior a resistência a esse hormônio. E o que causa, qual é o problema dessa resistência à insulina? Duas coisas. Primeiro, trava o emagrecimento. Segundo, é um pezinho pro diabetes. Lembra que eu acabei de explicar que o diabetes, a pessoa que é diabética, ela não produz ou produz uma insulina que é insuficiente? Então, se você não cuida nesse estágio de resistência à insulina, ele pode se tornar um diabetes. E aí, qual é o grande problema disso? Uma vez diabética até morrer. O diabetes não tem cura. É uma doença que tem tratamento, mas não tem cura, tá? E o diabetes é a porta de entrada para um monte de outras doenças. Insuficiência renal, doenças nos olhos. Então, assim, tem que cuidar, tá? Então, o que a gente faz para evitar que esses picos de insulina aconteçam? Para de comer as frutas, porque sim, existem as frutas, assim como os outros carboidratos, existem frutas que têm baixo, médio e alto índice glicêmico. Por exemplo, o morango é um tipo de fruta que tem baixo índice glicêmico. Então, se você comer só o morango, você não vai ter um pico de insulina. Porém, melancia, que é uma fruta deliciosa, cheia de água, rica em citrulina, que faz vasodilatação, então para quem treina ela é maravilhosa, só que a melancia tem alto índice glicêmico. Se você consumir ela de uma forma isolada, vai ter um pico de insulina. Então você quer dizer, Carol, se eu falo isso e não contextualizo, igual eu estou explicando tudo para vocês, vocês já vão colocar um X na melancia. Morango pode, melancia não pode, porque tem alto índice glicêmico. De forma alguma. A melancia é uma fruta maravilhosa e vocês não devem, Deus o livre, parar de comer melancia, a não ser que vocês não gostem. Me causa, sei lá, é meio indigesta, não gosto, aí tudo bem. Agora, porque tem alto índice glicêmico, de forma alguma. Lembra que eu falei lá no início que as frutas não devem deve consumir o máximo, assim, uma variedade maior de frutas possíveis, porque cada uma tem as suas particularidades, as suas vitaminas, os seus minerais. Quanto mais variada for a alimentação, melhor, certo? E muito bem, e o que fazer então para evitar que esses picos de insulina aconteçam?
eu vou ensinar uma tática aqui pra vocês, que pode ser feita no café da manhã, mas pode ser feita também nos lanchinhos, né? No meio da manhã, no meio da tarde, enfim. Qualquer horário que vocês fizerem vai dar certo. Então, assim, ó, primeira coisa que vocês têm que entender, vocês não precisam saber ficar contando, ai não, mas fruta tal tem alto índice glicêmico, então eu não vou comer. Não, eu só estou explicando isso aqui pra vocês entenderem o porquê, porque eu acho isso importante. Não adianta eu falar assim, vocês têm que comer a fruta desse jeito. Tá, mas eu preciso entender o porquê. Vocês têm que saber o porquê disso, né? Eu tento explicar de uma forma simples, de uma forma tranquila, para que vocês entendam. Mas assim, vocês não precisam ficar sabendo. Quem tem que saber isso é nutricionista. Nutricionista tem que saber, mas não para excluir da alimentação de vocês, como eu vejo muitos profissionais fazendo. Semana passada eu atendi uma paciente que é diabética. Eu atendo muitas pacientes que são diabéticas. E a coitada, só pra vocês terem uma ideia, ela não tava comendo nada. Ela tava passando fome o dia inteiro. Por quê? Porque o médico dela foi lá e falou, você não pode comer banana, você não pode comer isso, você não pode comer arroz, você não pode comer pão, você não pode comer nada. Cortou tudo da vida dela. Como que essa pessoa vai viver? Precisa disso? Vocês acham mesmo que precisa? Não precisa. Se vocês comerem da forma certa, principalmente quem tem resistência à insulina e quem tem diabetes, tá? Vocês podem comer qualquer fruta. Na segunda-feira eu vou entrevistar uma aluna minha, a Deronice, tá? Ela é diabética e ela tinha um diabetes completamente descompensado. Inclusive, ela era insulino dependente, usava uma quantidade altíssima de insulina. Hoje, ela já diminuiu, assim, absurdamente a quantidade de insulina que ela toma. E a tendência é que ela nem utiliza, na verdade, ela não está mais usando a insulina. Ela me mandou uma mensagem ontem, ela não está mais usando. Ela está fazendo somente uso da medicação, não usa mais insulina. E ela come todas as frutas. Às vezes, a glicose dela tá até tão baixa que ela até precisa comer um negocinho para subir. Porque a glicose dela não sobe mais. E ela é diabética e era insulino dependente. Hoje, graças a Deus, não depende mais da insulina. Então, essa técnica é para qualquer pessoa, para as mulheres que querem emagrecer, principalmente as que são diabéticas, que estão se privando de comer tudo, né? Ou então que não fazem uma alimentação aí estratégica, estão comendo, estão toda hora com a glicose lá em cima, totalmente bagunçada. Então é específica para todas, tá? Todas. Deixa eu ver aqui, eu vi que a Belmira acabou de mandar uma mensagenzinha. Ai, mandar um beijinho especial para a Carol. Um beijo, Belmira. Aproveite muito bem as suas férias. Ó, a Dalva tá dizendo aqui, ó, eu, por exemplo, não posso comer qualquer fruta, nenhuma que seja ácida. Tudo bem, mas aí é outra especificidade. Carol, eu não posso comer frutas ácidas porque eu tenho gastrite, porque eu tenho refluxo, tudo que é ácido. Aí tudo bem, mas não tem nada a ver com emagrecimento e com questão de índice glicêmico. Aí é uma particularidade sua, tá bom? Então vamos lá, o que vocês vão fazer para comer qualquer fruta sem que vocês tenham esses picos de insulina? Uma coisa muito simples. Antes de comer a fruta, vocês vão comer uma proteína. Olha que coisa difícil de fazer. E junto com essa fruta, vocês vão colocar uma fibra junto. Uau, que coisa difícil. Quero ver quem vai falar pra mim que não vai conseguir fazer isso. Porque quando eu começo a falar as coisas, ai, mas é muito difícil. Ai, mas eu não consigo. Até quando eu falo que tem que tomar água, ai, mas tomar água é difícil. Gente, mais fácil que isso. Impossível. Carol, dá um exemplo prático pra gente. Dou um exemplo prático. Por exemplo, café da manhã, certo? Café da manhã de vocês, eu sempre observo que a maioria das mulheres começam primeiro com a fruta. Primeira coisa que eu como é a fruta. Depois eu como um pão, depois eu como um ovo. Vocês só vão inverter essa ordem. Antes da fruta, vocês vão comer a proteína. Então, vão comer lá uns ovinhos mexidos, uma crepioca, sei lá, uma panquequinha. E depois vocês comem a fruta. Por quê? Porque proteína e fibras reduzem o índice glicêmico de qualquer carboidrato. Quando vocês consomem uma proteína antes ou junto, né? É que vocês não vão comer ovo com fruta porque não combina, né? Mas se vocês comerem antes, essa proteína vai fazer com que esse açúcar do carboidrato não seja liberado de uma forma rápida, evitando esses picos de insulina. Então, diabético, mulheres que são diabéticas, isso é uma lei. Isso é uma lei.
Não tem que excluir nenhuma fruta da alimentação, só tem que comer a proteína antes. Pode ser uns ovos mexidos, pode ser, sei lá, o que combina mais ali? Um iogurte natural no período da manhã, que é excelente, que daí o iogurte natural pode ser consumido até junto com a fruta, porque daí combina, né? Aí como que vocês fazem? Vai lá, come os ovinhos primeiro e come a fruta depois. Junto com essa fruta, vocês vão colocar uma fibra junto. Qual fibra? Qualquer uma. Chia, linhaça, psyllium, todas essas funcionam muito bem. Chia e linhaça são excelentes fontes de ômega 3, então além de ajudar aí a baixar o índice glicêmico dessa fruta, também vão ajudar a desinflamar, porque o ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório, tá? O psyllium, por sua vez, é uma das melhores fibras que existem. Além de ajudar a desinchar a barriga, porque atua diretamente no funcionamento do intestino, também ajuda a emagrecer porque ele aumenta muito a saciedade. Ele forma uma espécie de gel no nosso estômago. Aqui no mundo da nutrição, a gente até chama ele de Ozempic natural, porque ele faz basicamente a mesma função do Ozempic, que é retardar o esvaziamento gástrico. Olha que coisa maravilhosa. Carol, onde que eu compro essas fibras? Casa de produtos naturais. Qualquer casa de produtos naturais vocês encontram, tá? Então vamos lá. Primeiro os ovos e aí junto com a fruta essa fibra. Se você... Ai, Carol, não consigo comer ovo. Come um iogurte natural. O iogurte natural é uma excelente fonte de proteínas e probiótico natural maravilhoso. Só que quando vocês forem escolher lá o iogurte, comprar o iogurte natural, sempre optem pelas opções que têm apenas 2 ingredientes na composição, que é leite e fermento. Porque é um iogurte que é mais limpo, que não tem aditivo químico, ele tem só esses 2 ingredientes, certo? Pega o iogurte, coloca a fruta picadinha junto e coloca a fibra, ou chia, ou linhaça, ou psyllium junto. Pronto, resolvido. Pode comer sem medo, independente se você é diabética, se você tem resistência à insulina, se você quer emagrecer, não vai ter pico de insulina. Isso eu falo com a maior propriedade do mundo, porque o meu público não são gestantes, tá? Não são. Mas eu tenho muitas pacientes que engravidam ao longo do acompanhamento, e aí eu faço o acompanhamento delas, né? Enfim, no gestacional. E às vezes... Eu sempre falo, sempre oriento para que elas façam esse controle para que não desenvolvam um diabetes gestacional, que é muito importante, né? Porque o diabetes gestacional ele é perigoso para a mãe, ele é perigoso para o neném, né? A criança tem o risco de nascer prematura porque ela ganha muito peso, ixi, é um problema, né? Então eu sempre indico que elas façam isso, tá? E para quem tem, se vocês quiserem confirmar o que eu estou falando, para quem é diabética e tem aquela maquininha lá que mede os níveis de açúcar no sangue, façam isso. Experimentem tomar o café exatamente, fazer uma refeição exatamente isso que eu falei. Primeiro a proteína e depois a fruta com a fibra. Ou tudo junto, né? Se quiser misturar o iogurte ali também dá. Espera 1 hora e faça uma aferição lá, para vocês verem como que se os níveis de açúcar no sangue não vão estar dentro do aceitável. Que o ideal é abaixo de 140 miligramas por decilitro no pós-prandial, que é 1 hora após a refeição. Não sobe. Não sobe, não passa disso. A não ser que vocês consumam em excesso, né? Aí tudo bem, aí pode até ser que sim. Mas se vocês consumirem lá uma porção normal, digamos assim, né? De frutas, que não seja exagerado, não sobe. E eu falo isso com a maior propriedade porque eu acompanho. Eu tenho algumas pacientes diabéticas também, né? Acompanho elas. E eu tô falando com tanta propriedade que as minhas alunas que são diabéticas têm que parar de tomar insulina, porque senão elas ficam com hipoglicemia, porque elas estão acostumadas com a glicose lá em cima. Então toda hora, comia insulina para ficar regulado. Agora, se elas aplicarem insulina, ela cai lá no pé, elas ficam com hipoglicemia, que os níveis de açúcar no sangue ficam lá no pé. Isso também é perigoso, porque a pessoa pode entrar, né, em coma, ter desmaios, isso também não é bom. Não usam mais insulina. Inclusive a Deronice, que é a minha aluna, nós vamos fazer uma live na segunda-feira, ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, para vocês verem como que eu estou falando não é mentira. Porque aqui a gente mostra, como que é? Mata a cobra e mostra o pau, é tudo com evidências, né? É assim que a gente gosta de trabalhar. Então, essa técnica funciona muito bem.
muito, muito, muito bem. E aí, independente qual a fruta que vocês vão consumir, vai dar certo. Pode ser melancia que tem alto índice glicêmico, pode ser banana, pode ser manga, pode ser qualquer fruta. Vai dar certo. Isso vocês podem fazer no café da manhã, isso vocês podem fazer no lanche da manhã, no lanche da tarde, em qualquer horário, que vai dar certo. E vocês vão ver que não vão ter pico de insulina e isso não vai atrapalhar o emagrecimento de vocês. E para quem é diabética também não vai ter o risco de vocês ficarem toda hora pico de insulina, hipoglicemia de rebote, nessa montanha russa, que para quem é diabético é um grande problema, tá certo? E aí, meninas, difícil o que eu falei aqui? Me contem se é difícil fazer o que eu falei. Vamos lá, as minhas alunas, elas têm a carga insulinêmica total do dia delas sempre constante, sempre assim, ó. Nunca tem essas montanhas russas. Nunca tem. Com essa simples mudança. Vocês viram como é fácil? Tem algo difícil no que eu falei aqui? É difícil de fazer? Não. É só uma estratégia que a maioria das pessoas não sabem, por isso que elas não fazem. Então elas vão lá começar o café da manhã, elas começam pelo quê? Pela fruta. Normalmente é isso. Se for uma fruta de baixo índice glicêmico, não vai ter pico. Se for uma fruta de alto índice glicêmico, vai ter pico. E vocês precisam ficar sabendo disso? Não, não há necessidade nenhuma. Precisa privar de comer fruta? Não, é só usar a técnica certa, tá bom? Ai, que legal, maravilhosa, amo suas dicas, muito obrigada. Meninas, eu expliquei de uma forma que ficou fácil de vocês entenderem? Porque às vezes eu tô falando aqui, às vezes pode ser que eu tento explicar de uma forma mais fácil possível. Mas às vezes quando eu vejo, às vezes falo de uma forma técnica demais. Então se ficou alguma coisa que eu falei que ficou de difícil entendimento, vocês me avisem que eu explico de novo, tá? Mas acredito que deva ter ficado fácil de se entender, né? Acredito que não temos problemas e que ficou tudo tranquilo. Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta aqui. Eu tô chegando pertinho porque eu não enxergo direito, tá, meninas? Essas letras, elas são muito pequenas. E eu quase não consigo entender e ler o que vocês estão mandando aqui. Acho que não. Acho que eu não passei nenhuma. Acho que eu fui respondendo as perguntas que tinham, eu fui respondendo e tudo certo. A Cida, obrigada pelas dicas, adorei. Que bom, Cida. Que bom que vocês gostaram. São dicas muito simples, são coisas muito simples, mas que realmente fazem toda a diferença no processo. São pequenas mudanças que trazem grandes resultados. Pode pensar, ai, nossa, mas que coisa estranha, será que isso vai trazer resultado mesmo? Experimentem fazer, só experimentem. Depois vocês vêm me contar, tá? Muito fácil de entender e utilizar, sim. Então, eu vejo, assim, muitos profissionais restringindo tudo, cortando tudo. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Gente, vocês têm ideia do que é vocês irem num profissional, criarem uma expectativa enorme de que vocês vão conseguir emagrecer e vocês receberem um plano alimentar que é um protocolo que vocês não podem nem comer fruta. Não pode. Não pode comer banana, não pode comer nada. Nada. Vocês têm ideia do que é receber de uma paciente que a primeira vez que comeu fruta chorou de emoção por comer uma fruta? Complicado, né? Carol, é preciso necessariamente comer uma fruta no café da manhã? Ou se comer um pão com frango, carne moída ou um ovo já é um café da manhã correto? Precisa, Dani. Você pode até comer... A forma que você tá colocando o pão é ótima, né? Porque você tá colocando ali a fibra, a proteína junto com o pão. Então essa é a forma correta de você colocar ali, né? De você consumir o pão. Sempre com uma proteína junto, mas se você não consumir a fruta, vai faltar fibra.
Porque esse teu café da manhã, esse que você tá falando, não tem nada de fibra. Ele tem carboidrato, ele tem proteína. E a fibra, cadê? Não tem. Então, precisa necessariamente ter a fruta e, para deixar melhor ainda, tem que ter a fibra adicionada lá junto com a fruta. Porque senão, realmente, ele vai ficar um café pobre. Pobre para quê? Micronutrientes e de fibras que são, né, importantíssimas pro funcionamento do intestino, que é o órgão mais importante aí pro processo. Então, precisa, tá? Não dá para deixar sem. Pode fazer esse lanche que você tá falando, não tem problema, mas depois tem que ter a fruta com a fibra, tá? Carol, o leite de vaca pode ser uma das proteínas? Então, o leite de vaca é uma proteína, porém não é uma proteína suficiente para reduzir o índice glicêmico das frutas. Então, você pode até consumir junto, mas não só, tá? Não só, não é uma proteína de tanta qualidade assim. Então, eu recomendo que vocês consumam ou os ovos, ou ali no caso, quer comer um pãozinho, coloca, quem conseguir, né, comer com carne moída, com frango desfiado, sim, é uma boa opção. Ou então o iogurte natural, porque o iogurte natural, além de uma quantidade um pouco maior de proteína, ele também tem os probióticos que vão ajudar aí no funcionamento do intestino, que o leite não tem, tá? Então só o leite não é o suficiente, precisa colocar uma outra proteína junto. Beleza? Acho que respondi todas, meninas. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira temos a live com a Deronice. Vocês vão amar conhecer um pouquinho mais sobre os resultados dela, sobre a história dela. Deixa eu ver aqui. Patrícia. Tenho bariátrica há 9 anos. 1 ano ganhei bebê. Ganhei 8 quilos. Não consigo emagrecer. Na realidade, estou perdendo peso e ganho na outra na mesma medida. Não sei se é hormonal. Provavelmente não é hormonal, não. É a tua alimentação que tá desregrada. É assim, meninas, vocês têm que entender que assim, o motivo que vocês não emagrecem não é só hormonal. Existem sim alguns poucos casos que quando a gente tá com um desequilíbrio hormonal, sim, isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes não é isso. É a alimentação. Se vocês estiverem comendo errado, não vai emagrecer. Muito provavelmente você não está emagrecendo porque você está errando aí nas estratégias que você está usando. Ai, Carol, mas eu não como nada e não emagreço. O segredo do emagrecimento não é comer pouco. Não é não comer, e sim comer certo, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Pode ser o iogurte natural caseiro? Pode, com certeza pode. Também é uma excelente opção. Kefir também é uma excelente opção, tá, meninas? Posso colocar farelo de aveia na fruta? Pode. A aveia também é uma fibra. Pode sim, tá? Eu não gosto muito de colocar aveia, porque a aveia não é rica em ômega 3. Então, entre aveia, chia ou linhaça, eu prefiro a chia e a linhaça. E entre a aveia e o psyllium, para algumas pessoas, a aveia, ela prende um pouquinho o intestino. O psyllium, ele é mais efetivo para a saciedade e para o intestino. Ele é carboidrato, assim como a aveia. Mas, na minha opinião, ele é um pouco mais efetivo na parte ali de saciedade e de ajudar no trânsito intestinal. Por isso que, na maioria das vezes, eu recomendo ou linhaça, ou chia, ou psyllium. Mas a aveia também é uma excelente fibra. Também pode ser usada, inclusive tem excelentes propriedades. Estou com afta na boca, é problema intestinal? Não sei dizer. Aí você tem que passar por um médico, ele que vai fazer o diagnóstico, porque a afta, ela pode ter vários casos, vários, né, motivos dessa afta. Às vezes pode ser alguma coisa bucal, pode ser estomacal, então não tenho como fazer o diagnóstico assim, de uma forma tão rasa. Aí tem que ser, você tem que procurar um médico mesmo. A fruta pode ser com granola? Não recomendo. Granola não é fibra. Inclusive, granola é aquele alimento que parece saudável, mas não é. Sabe a barra de cereal? Mesma coisa. Eles colocam um monte de coisa lá, uva passa, coco, xarope, mel, açúcar. Não é uma boa opção. A granola é para aquele dia assim, meninas.
Hoje eu tô com vontade de comer uma granola. Aí pode colocar. Mas para todo dia, substituir uma aveia, chia, linhaça, psyllium por granola, jamais. Jamais. Não indico em hipótese alguma. Não, não, não. Meu exame de glicose deu 114. É perigoso? Esse mês o que eu faço? Segue o que eu te falei aqui. 114 é uma resistência insulínica. Bem alta, inclusive. Só para você ter uma ideia, o diabetes, ele é diagnosticado diabetes a partir de 126 miligramas por decilitro. Você tá quase lá. Se você não cuidar, vai desenvolver um diabetes. Você tem que fazer exatamente o que eu ensinei nessa live. Que a tua glicose vai baixar. Não vai mais dar pico de insulina e você sai desse estágio de resistência à insulina. E qual a quantidade de fibra? Pode colocar ali em cima das frutas, uma colher de sopa rasa é o suficiente. E isso cuidem também, tá, meninas? Porque assim, ó, não é porque é fibra que é saudável, eu vejo, meu Deus do céu, mulher que coloca, Carol, eu posso colocar as 3 juntas? Aí coloca linhaça, chia, psyllium, tudo junto, um monte. Gente, fibras, essas fibras, elas são muito saudáveis, mas elas têm calorias. Se colocar demais, também vai ser, vocês vão ingerir uma quantidade muito grande de calorias e esse também, aí vai atrapalhar o emagrecimento. Então assim, escolham uma fibra para usar em cada refeição. Então se no café da manhã vocês usaram psyllium, no lanche da manhã usa linhaça, no lanche da tarde usa a chia, por exemplo. Não precisa colocar tudo de uma vez só, porque senão a quantidade fica muito grande, tá? E não precisa colocar uma quantidade absurda, coloca lá uma colher de sopa rasa é o suficiente, tá bom? Não precisa misturar e nem precisa exagerar. Combinado? Muito bem, meninas. Acho que respondi todas. Muito obrigada pela presença de todas. É sempre muito bom estar aqui com vocês, tá? Segunda-feira teremos mais live. Estaremos aqui firmes e fortes. E, obviamente, né, pra quem tiver dúvidas, às vezes fica com uma dúvida ou outra, deixem lá nos comentários da live. Ou então podem me mandar por DM, que daí eu respondo também, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. Tenham uma ótima sexta-feira. Um beijo. Até segunda-feira.